Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma outra PEC de reforma da Previdência, a PEC 133, que está em tramitação no Senado Federal. Essa PEC 133, chamada de PEC paralela, ela é resultante de emendas que foram apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça durante o período que estava sendo analisada a PEC 06/2019. É chamada de PEC paralela porque ela está tramitando simultaneamente com a PEC 06/2019. Quem vem acompanhando o desenrolar das discussões sobre a reforma da Previdência, desde que ela foi protocolada lá na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2019, sabe que no projeto original constaram outros dispositivos, como a exclusão de temas relacionados com previdência social, tanto dos servidores públicos como dos segurados do regime geral de previdência social. Também foi prevista a introdução do sistema de capitalização nas relações de trabalho e a inclusão dos servidores dos estados, Distrito Federal e municípios no contexto da reforma da Previdência. Esses temas foram todos rejeitados pelos deputados federais, porque entenderam que, nesse momento, seria mais prudente que a reforma da Previdência tivesse uma restrição às regras de aposentadorias, pensões e benefícios dos segurados do regime geral de previdência social e dos servidores públicos federais que são vinculados ao regime próprio de previdência social e outros temas que estão correlacionados com essa matéria. Mas agora, no Senado Federal, atendendo até um pedido dos governadores, os senadores entenderam por bem que nessa PEC paralela, essa PEC 133, voltasse a incluir os estados, Distrito Federal e município no contexto da reforma da Previdência. Então, essa PEC, ela tem um foco principal que é justamente a inclusão dos estados, municípios e Distrito Federal na reforma da Previdência. Mas é importante destacar que naqueles municípios e aqueles órgãos do Estado e Distrito Federal que não têm, cujos servidores são vinculados ao regime geral de previdência social, esses servidores já serão alcançados pela PEC 06/2019. Então é bom prestar atenção nesse aspecto aí. De uma certa forma, estados, municípios, Distrito Federal já estão no contexto de reforma da Previdência. Essa PEC 133, ela abrange somente aquelas situações de regime próprio de previdência social dos estados, municípios e Distrito Federal. Uma outra coisa importante de se falar é que, para compreender a PEC 133, é importante que a gente conheça a PEC 06, porque a todo momento a PEC 133 ela faz referência à emenda constitucional que resultará da aprovação da PEC 06. E é por isso que é importante que a gente conheça também a PEC 06. Ela tem uma dependência direta dessa PEC. Então, como eu fiz também no outro vídeo, que eu falei da estrutura da PEC 06, eu vou falar também da estrutura da PEC 133/2019. O artigo 1º, ele trata de alterações no texto principal da Constituição Federal. Então, ele começa introduzindo o artigo 40A, e nesse artigo 40A é que está a possibilidade de os estados, Distrito Federal e município adotarem as regras do regime próprio de previdência social dos servidores da União. Também, considerando que nós estamos falando de reforma da Previdência, há outros dispositivos
do texto principal, que estão sendo alterados pelo artigo 1º, que são o artigo 42, 144, 146, 195, e está se criando também o artigo 195A, que estabelece tratamento preferencial de seguridade social à criança ou à família da criança que vive em situação de pobreza. E um outro dispositivo bastante intrigante que está sendo criado agora é o incidente de prevenção de litigiosidade, que consta lá no inciso S do artigo 102 e também em outros artigos relacionados com autoridades que terão competência para arguir esse incidente de prevenção de litigiosidade, os órgãos do Poder Judiciário que irão processar e julgar esses incidentes. Então, sobre isso eu vou falar no final do vídeo. Do artigo 2º ao 18º, essa PEC 133 tem 18 artigos. Do artigo 2º ao 18º, nós temos as inovações normativas, que são aqueles dispositivos que continuarão, que estarão apensados à Constituição Federal, mas não fará parte do texto principal, como são os dispositivos que estão no artigo 1º. Então, quem quiser conhecer esses artigos 2º e até o 18º, terá que acessar a própria emenda constitucional decorrente da aprovação 133, porque eles permanecerão amarrados, vinculados a essa emenda constitucional, sem integrar o texto principal da Constituição Federal. Quanto ao conteúdo, a PEC 133, como eu falei, o foco principal dela é a inclusão dos estados e municípios no contexto da reforma da Previdência. Então, os 4 primeiros artigos vai falar alguma coisa assim, que os estados, Distrito Federal e município poderão adotar, através de lei ordinária de iniciativa do governador ou do prefeito, poderão adotar integralmente as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio de previdência social dos servidores da União. Essas regras dizem respeito à aposentadoria, à concessão de pensão, a tempo de contribuição, a base de cálculo e a alíquota contributiva para o regime próprio de previdência social, cálculo de proventos, contribuição extraordinária, ou seja, tudo o que está na PEC 06/2019 para os servidores públicos federais. E um detalhe muito interessante é que o Estado que aderir integralmente às regras do regime próprio dos servidores da União implica que os municípios também terão essa adesão compulsória. Também os prefeitos têm autonomia, se caso o Estado não faça essa adesão. Os prefeitos, eles podem também encaminhar projeto de lei ordinária à Câmara dos Vereadores para fazer essa adesão integral ao texto da PEC 06, que diz respeito ao regime próprio de previdência dos servidores da União. Mas também, fazendo uma leitura inversa, a gente pode concluir que os estados poderão fazer uma adoção parcial dessas regras, assim como os municípios também. Isso é um assunto que, obviamente, mais tarde, se for aprovado, conforme o texto que está nesse artigo 40A, a doutrina com certeza vai se debruçar e aprofundar nesse tema. Uma outra coisa importante também é que mesmo o Estado aderindo 100%, adotando integralmente as regras dos servidores da União, e isso obriga os municípios a adotarem também, o prefeito pode encaminhar um projeto de lei à Câmara dos Vereadores refutando essas regras, dizendo, não, esse município continuará tendo regras próprias para os seus servidores sobre a Previdência Social. Nada impede que faça isso. Mas é importante dizer também que, numa situação de déficit atuarial, os estados e municípios têm
conforme está estabelecido nessa PEC, têm 2 anos para equacionarem o déficit atuarial dos seus respectivos regimes próprios de previdência social. Nessa PEC paralela foram incluídos outros temas relacionados com previdência social. Um deles é sobre a redução da desoneração de contribuição social de entidades filantrópicas e daquelas empresas que tinham um tratamento diferenciado em razão da atividade econômica, do porte da empresa ou da utilização intensiva de mão de obra. De acordo com essa PEC, vai haver uma redução desses incentivos fiscais que essas empresas tinham. Obviamente que isso está gerando uma inquietação na base, na bancada ruralista, isso está gerando uma inquietação entre os empresários e entre os dirigentes das entidades filantrópicas, excetuando as Santas Casas que não estão nesse rol de que irão perder algum benefício, mas é um assunto que provavelmente vai gerar um grande debate na apreciação dessa PEC 133/2019. Também nessa PEC 133, os oficiais, os peritos oficiais passaram a integrar aquela categoria de servidores que terão direito à aposentadoria especial, como são os policiais, os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos. Uma outra coisa interessante também que vai favorecer aquelas famílias que têm pessoas com deficiência é que no cálculo das pensões, de acordo com o que está na PEC 06, o rateio é feito da seguinte forma: o provento recebido pelo instituidor, aquela pessoa que faleceu, é dividido por 2, então o piso de pensão corresponde a metade, a 50% desse provento, e cada dependente, a cota de cada dependente corresponde a 10% para fins de rateio. Se a família tem uma pessoa menor de 18 anos ou deficiente intelectual ou grave, essa cota passa a ser 20% e não 10%, como está previsto no artigo 23 da PEC 06. Uma outra coisa interessante também para os deficientes, servidor ou segurado do RGPS que está em atividade, é que a sua aposentadoria terá o benefício da integralidade e da paridade. Também os policiais, os agentes socioeducativos, teve considerando também o tempo mínimo de contribuição, e a sua aposentadoria também terá a vantagem da integralidade e da paridade. Uma outra coisa também que a PEC 133 está trazendo é que, para o segurado do RGPS, o tempo mínimo de contribuição para os homens, de acordo com o que está na PEC 06, seria de 20 anos. A PEC 133 está reduzindo esse tempo mínimo de contribuição para 15 anos, igualando também com o tempo mínimo de contribuição da mulher trabalhadora. Deixa eu ver se tem algum outro aspecto aqui que, em relação à PEC 133, com relação ao conteúdo, esse é mais ou menos o que que a gente pode considerar nessa primeira explanação. Agora, quanto ao tipo de regra, a gente pode fazer aquela mesma análise que a gente fez quando a gente analisou a estrutura da PEC 06, isso está no vídeo que eu já postei aqui nesse canal. Então, nós temos as regras permanentes, as regras provisórias ou temporárias, as regras de transição e as regras regulamentadoras na PEC 133. As regras permanentes são aquelas regras que regulamentarão os fatos que ocorrerem depois da promulgação da PEC 133. A gente vê essas regras presentes no artigo 1º, também no artigo 7º, 8º, 9º e o 17 e o 18. As regras provisórias ou regras temporárias são aquelas que regulamentarão fatos que ocorrerão entre a promulgação, a publicação dessa PEC 133
e a edição de uma lei regulamentadora de algum dispositivo desta PEC ou do próprio texto constitucional. Geralmente essas regras temporárias ou provisórias, elas começam com a expressão até que seja editada lei regulamentando determinado assunto. Então, aí a gente identifica que é uma regra provisória, que é uma regra temporária. A gente vê isso muito no artigo 5º, no artigo 6º, 10º, 11º, 12º, 13º. Regra de transição, aqui nessa PEC 133, eu identifiquei apenas o artigo 16, que trata da situação dos servidores policiais, agentes penitenciários e socioeducativos que estavam em atividade até 31 de dezembro de 2003, que terão uma situação melhorada na questão de cálculo de proventos. As normas regulamentadoras, como eu disse, são aquelas que regulamentam aspectos da própria PEC 133 ou do texto constitucional. A gente vê essas regras presentes nos artigos 2º, 3º e 4º, que regulamentam o artigo 40A, o artigo 14, que trata da reabertura do prazo de adesão, do prazo de opção ao regime de previdência complementar, que para os servidores públicos federais a gente tem o FUNPRESP, para quem quiser aderir. Nós temos também o artigo 15, que é uma norma regulamentadora sobre cálculo de aposentadorias e pensões, e também o artigo 17 e 18, que fala da vigência e revogação de normas contrárias à PEC 133. Sobre o incidente de prevenção de litigiosidade, esse é um instituto que está sendo criado agora por essa PEC 133, está lá no inciso S do artigo 102 e também em outros dispositivos. Esse incidente de prevenção de litigiosidade, eu vou até ler aqui, porque é assim que está na PEC. É um mecanismo que está na PEC, não, que está na justificativa lá do deputado Fernando Bezerra Coelho, autor da emenda 346, que foi integralmente inserida nessa PEC 133. Então diz que é um mecanismo capaz de permitir a rápida uniformização de jurisprudência. Visa esse instituto evitar a insegurança jurídica e o efeito multiplicador de processos sobre questão idêntica em matéria constitucional, cujo objetivo seja controvérsia jurídica atual ou potencial de direito público. Veja bem, esse incidente de litigiosidade, de prevenção de litigiosidade, ele terá efeito vinculante. E ele, na meu ver, ele deveria ser melhor estudado pelas entidades que representam os magistrados, que representam os membros do Ministério Público, os defensores públicos, pela OAB, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, porque ele vai impactar não só nos litígios sobre previdência social ou previdência dos servidores, mas qualquer litígio que tenha o potencial de efeito multiplicador de processos. É um mecanismo que pode restringir o direito constitucional de acesso à justiça, pode implicar no cerceamento de dois princípios muito importantes do direito processual, que é o princípio do juiz natural e que é o princípio do livre convencimento do juiz. São assuntos que deverão ser melhor debatidos. Bem, eram essas as considerações que eu queria passar para vocês sobre a PEC 133. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque informações sobre previdência social, elas são de grande importância para todos nós que estamos trabalhando, quem já se aposentou, quem ainda nem ingressou no mercado de trabalho, também para aquelas pessoas que estão recebendo algum benefício
do Regime Geral de Previdência Social. Então é muito importante que a gente compartilhe informações. Eu vou disponibilizar aqui nos comentários os links nos quais vocês poderão ter acesso tanto à PEC 133 como à PEC 06/2019. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham um bom dia e espero que vocês curtam também os outros vídeos que já estão disponíveis no canal e que eu ainda vou produzir e vou disponibilizar nesse canal. Muito obrigada pela atenção.